Olá, estamos começando mais um programa Doctor Entrevista e hoje eu estou recebendo o Klinger Carlos. O Klinger é caratinguense, ele é sobrinho do Paulinho Paul, nosso artista aqui de Caratinga. Um abraço para o Paulinho. E o Klinger, eu convidei ele aqui porque ele é administrador de empresa, ele tem uma empresa de projetos de engenharia, mas na verdade o hobby dele é um programa que ele tem, né? Ele é youtuber, vamos dizer assim, né? Exatamente esse termo hoje, né? Muito usado. Youtuber. Seja muito bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite, né? Para a gente falar um pouco dessa ferramenta aí que todo mundo ouve falar, mas muitas vezes não sabe o que está por trás dela, né? Como funciona, como que é essa casa do YouTube, por exemplo. Pois é, e você está aí com mais de 10 mil inscritos, é um canal de heavy metal, né, nacional? Exatamente. Como que foi que começou esse canal? O que te motivou a fazer? Então, na verdade esse canal começou, eu inclusive já até apresentei um programa aqui na Docton TV, que era o programa Mãos Verdes. Então quando eu fiz esse programa em 2011, mais ou menos, eu já comecei a falar para as câmeras e também ver como faz as edições, quais os programas que eu usava para editar. E logo em seguida eu montei esse canal, comprei uma câmera, montei esse canal porque eu sempre gostei de heavy metal, de bandas de rock pesado do Brasil. Então eu sempre apoiei essas bandas de outras formas. Antigamente eu tinha um fanzine de xerox, fazia as entrevistas com xerox, tirava xerox, mandava para o Brasil inteiro. Então depois eu peguei essa questão do fanzine e transformei num programa web, né, numa coisa web, que é um canal no YouTube. Então eu montei e eu mesmo comecei a editar, fazer as coisas bem lentamente no início, né? Gravei alguns programas bem assim simples no início, depois eu fui melhorando com o tempo também, como é um hobby, não tinha como investir logo de cara, então eu fui melhorando as edições, melhorando os conteúdos também para serem vinculados no YouTube. Você começou falando sobre o que você lembra dos primeiros programas? Na verdade é o seguinte, quando eu comprei uma câmera para mim, o primeiro programa eu fiz com o meu irmão. Tem um irmão que é baterista de uma banda de heavy metal, então fomos lá pro meu quarto, eu comecei a fazer um bate-papo com ele e fiz uma edição e coloquei no ar. Aí todo mundo achou muito legal, falou, cara, que legal, tal, começaram a compartilhar e deu lá 200 e poucos views, né? Na época, eu falei, pô, legal. E todo mundo começou a cobrar o segundo, eu fiz o segundo com outro amigo meu, que é o Ideraldo Maia também, que também está sempre aqui na TV também falando sobre Black Sabbath, falamos sobre Black Sabbath, e aí a coisa foi evoluindo, sabe? Até eu começar a pegar uns outros conceitos também, dar dicas, toques e tal, para quem tem banda. Então é uma coisa que foi evoluindo com o tempo, assim, eu comecei desta maneira. Já tem quanto tempo? Eu comecei em 2012, né? Eu vou fazer 6 anos agora, em maio de 2018, 6 anos o canal completo. Pois é, inclusive eu entrei lá no canal, você dá algumas dicas mesmo para as pessoas, né? Até vi lá o passo a passo depois que a pessoa lança o CD. Exatamente. Exatamente, porque na verdade, nesse mundo do heavy metal, assim, principalmente o heavy metal nacional, são bandas que não são extremamente conhecidas assim, pela mídia, são bandas de garagem, bandas do underground, que a gente chama. Então, muitos toques que são dados, as pessoas realmente pegam, né, como exemplo. Então, eu já fiz muitos, assim, e esse, o que fazer depois que você grava o CD da sua banda, né? Todo mundo acha que depois que gravar o CD tudo vai ficar mais fácil. E na verdade não, né? É o início. É o início de tudo. Depois para você divulgar, colocar sua banda para tocar, vender o CD, fazer com que você tenha uma continuidade para fazer um próximo trabalho. Então isso é tudo muito difícil. Então eu passei algumas dicas, né? Eu passo algumas dicas, inclusive se a pessoa quiser fazer uma turnê no exterior com a sua banda, então eu dou várias dicas para que a pessoa possa procurar esses caminhos e ser feliz, pelo menos, com o trabalho autoral que ele faz, né? O que mais você gostou de fazer, assim, do canal que você lembra aí? Não, na verdade, sim, eu já entrevistei muitas bandas legais, assim, bandas importantes do Brasil, sabe? E até bandas internacionais também, apesar de não ser o meu foco, as bandas internacionais, mas eu já entrevistei muitas bandas legais, o Angra, por exemplo, que é uma banda muito conhecida, sabe? O Ratos de Porão, algumas bandas assim que são conhecidas do Brasil e que eu fiz a entrevista com o pessoal. Mas o que eu mais gosto de fazer mesmo são coberturas de eventos, assim, ir para festivais, conhecer a cultura das pessoas no Brasil, sabe? E ir para o sul do país, ver os festivais de camping, ir para o Nordeste, nos festivais que acontecem lá, muitas vezes custeados por verbas culturais, né? Então eu gosto muito de fazer essas coberturas que você conhece outra cultura, tem o prazer de conhecer aquelas pessoas que te assistem no YouTube. Então, muitas vezes é muito legal você ir até esses locais e conhecer todas essas pessoas que estão te acompanhando ali no dia a dia, já fazem parte da sua família, né? Depois você encontra pessoalmente, é muito legal, eu gosto muito disso. Talvez o que eu mais gosto é que seja isso. E, inclusive, você está voltando de uma viagem de Manaus, Sim, né? sim. Fui para Manaus agora, no último final de semana, muito legal. Eu fui contratado, assim, fizeram um cooperativismo lá entre algumas bandas e alguns produtores e pagaram todas as minhas despesas, assim. Para me ficar lá 4 dias em Manaus. Eu fiquei lá fazendo um documentário
sobre as bandas de lá e tal, fui muito bem recebido, fui em vários eventos, vários bares conhecer, e agora eu vou editar esse documentário, né, que vai falar sobre o cenário de Manaus. Então muito legal lá, um pessoal muito receptivo, né, o pessoal do norte assim, é maravilhoso, né, não tem como classificar as pessoas de lá, como elas são acolhedoras, e é um trabalho muito legal, assim, eu fiquei muito satisfeito de ter ido a Manaus. E o que te chamou a atenção lá em Manaus, assim, em relação às bandas de lá, as bandas daqui? Então, lá me chamou a atenção que as bandas de lá têm uma qualidade musical enorme, assim. Você encontra músicos fantásticos, assim, guitarristas, baixistas, bateristas. Então eu vi um baterista lá fantástico. O cara toca com partitura o tempo todo, assim, música extrema, assim. Muito legal, mas é um cenário totalmente diferente, assim. Nós estamos no Sudeste. Quem mora em São Paulo, quem mora em Belo Horizonte, por exemplo, tem uma banda. O cara de Belo Horizonte tem condição de tocar em Varginha, né? Tem condição de tocar em Ipatinga. E Manaus não. Manaus eles não têm esses interiores com força dentro do heavy metal. As cidades do interior do Amazonas, né, são muito pequenas, então elas não conseguem fazer esses eventos. Então as bandas de Manaus elas ficam ali muito no cenário deles mesmo, na capital, e quando eles precisam de sair para ir para outros estados fica muito difícil, porque é muito longe, não tem como sair, muitas vezes com carro não tem jeito, e muitas vezes o cara tem que sair de avião e a passagem é muito cara, a passagem aérea de lá para cá. Então para uma banda se deslocar de 5 pessoas para vir para o Sudeste tocar, então é muito difícil. Eu vi essa dificuldade deles lá, apesar de ser um cenário riquíssimo de bandas e de ótimos músicos, né? Tem fotos para a gente ver? Temos então, fotos. Vamos lá, vamos ver um pouquinho dessa viagem lá em Manaus. Você viu aí algumas fotos da viagem do Klinger lá em Manaus. E daqui a pouquinho, no próximo bloco, nós vamos falar sobre a política do YouTube, algumas dicas que o Klinger trouxe para você. Daqui a pouquinho. Muito bem, voltamos com o segundo bloco do Doctor Entrevista. Hoje eu estou recebendo o Klinger Carlos. O Klinger tem um canal no YouTube chama Heavy Metal Online, um canal com mais de 10 mil inscritos. E agora neste bloco vou pedir a você que dê algumas dicas sobre essa ferramenta que assim tá tão popular hoje, né? Exatamente. Na verdade, o YouTube ele invadiu os nossos lares, né? Exato. E principalmente a vida, principalmente dos nossos filhos, né? Principalmente. Os nossos filhos hoje, eles tem muito uma frase que se usa muito hoje em dia, faz os ídolos são outros, né? Na nossa época, não sei, na nossa época, a época de muitas pessoas, assistiu o Balão Mágico, assistia a Xuxa, a Angélica, né? Que eram as pessoas que a gente tinha uma referência na televisão quando nós éramos crianças. E hoje as referências são totalmente ligadas ao YouTube. Os youtubers mais famosos, mais né? famosos, eles todos sabem os nomes direitinho, exatamente. Né? Meu filho tem canal no YouTube que eu nem sei quem que é muitas vezes, e ele conhece. Então é realmente uma ferramenta que invadiu a vida das pessoas e torna-se referência. Inclusive criam-se dialetos, gírias, né?
eles falam os memes, né? Sim. Então, assim, são os remix, então são coisas assim que vão invadindo, a cada dia vai aparecendo um turbilhão de informações dentro dessa ferramenta que é um site que você acessa na internet livremente, sem pagar nada. Qualquer pessoa pode ter um canal, né? Qualquer pessoa pode ter um canal, qualquer pessoa pode acessar os vídeos, qualquer pessoa pode ver os conteúdos. É lógico que existe uma política, né? Uma política de privacidade do YouTube, uma política de uso também, você não pode falar palavrões. Pois é, antigamente acho que não tinha, agora parece que eles estão mais rigorosos. Sim, parece que estão muito rigorosos. Já tinha uma política muito grande com relação à nudez, essas coisas assim, o YouTube sempre cortou mesmo. Mas o YouTube vem filtrando muito, principalmente as questões de direitos autorais de músicas, né? Também tem um equipamento, um robô lá que rastreia as músicas, se você estiver usando música de outra pessoa no seu canal, ele não deixa. Então eles vêm batendo em cima disso e principalmente em cima das publicidades, né? A forma de fazer publicidade hoje também, eles têm batido muito em cima disso, porque é ali que eles ganham dinheiro, né? Com as publicidades, aquelas tarjas que aparecem muitas vezes embaixo, né? E outros comerciais que aparecem antes de você assistir um vídeo, por exemplo. Então ali que é a principal fonte de arrecadação deles. No Brasil hoje, quem que é o maior youtuber? Existem vários youtubers grandes no Brasil hoje, mas eu acho que o Whindersson Nunes hoje, me parece que esses dias teve uma briguinha entre dois canais que estavam disputando o primeiro lugar, mas eu acho que o Whindersson Nunes ele está em segundo agora. Ele era o primeiro. Ele era o primeiro, eu acho que agora foi um canal que chama Condzilla, me parece que ele passou para 29 milhões de inscritos, né? O Whindersson Nunes acho que tinha 27 milhões de inscritos, então acho que são os dois maiores assim, mas o Whindersson Nunes eu acho que ele é a estrela principal do YouTube hoje, porque o cara ganha muita grana, já tem jatinho, e ele também não atua só como canal do YouTube dele, ele também faz stand-ups, faz palestras, comerciais de televisão, então o cara virou um astro mesmo dentro de um mundo, assim, que é o YouTube. E ele mesmo começou do nada, né? Ele conta que... Isso, exatamente. Você pode ver que as produções dele são bem... Super simples. O cara grava sempre dentro de um hotel, com uma câmerazinha, e é um cara muito engraçado e tal. É engraçado em termos, assim. Muitas pessoas da nova geração acham graça, assim. Eu, por exemplo, acho muita graça nele. Ele é engraçado. Ele é engraçadinho e tal, mas ele faz um tipo de humor mais atual, né? Esse tipo de humor mais atual. Então, é um humor diferente do antigo, né? Um humor mais crítico, né? Mais crítico e também umas gírias, né? E umas danças, muitas vezes ele dança e faz aquelas coisas mais engraçadas lá. Então ele domina mesmo assim a internet e as pessoas têm ele como referência muitas vezes. Dá para ganhar muito dinheiro? A gente sabe que tem muitos que ganham e tem outros que não. O que faz com que alguns ganhem e outros não? Dinheiro com o YouTube. Então, na verdade é o seguinte, quando você pega um cara igual o Whindersson Nunes, por exemplo, você vê que ele tem uma produção pequena, né? Ele não tem vários atores, maquiadores, câmeras, equipe, ele não tem muito disso. Nada disso. Não, ele tem uma câmerazinha que ele fala para a câmera e pronto, entendeu? Lógico que por trás dele tem toda uma equipe, né, de gerenciamento, de administrativa por trás da pessoa dele, mas ele não tem muito essa questão, então ele é um cara apto a ganhar uma grana mesmo, porque ele não investe muito em produção. Já o Porta dos Fundos, que também é um canal muito visualizado, ele tem todo um roteiro, tem artistas, tem toda uma estrutura assim de vídeo, áudio, que você vê que é um investimento muito maior. Então o Whindersson Nunes, ele é um cara que ele achou a fórmula, né? Ele achou a fórmula dele, então é um cara que é apto a ganhar dinheiro e como tem ganhado assim no Brasil. A gente tem visto que ele até o jatinho o cara já comprou. O que mais dá, no caso, né, assim, mais popularidade? Você acha que hoje o besterol está mais em alta? Eu acho que o humor, né? O humor, ele atrai muito assim, as pessoas. Assim. E o humor rápido também. Esses vídeos, você pode ver que esses vídeos têm duração curta. Eles não são vídeos de 10, 15 minutos. São vídeos de 3, 4, 5 minutos. O cara acessa no celular rapidinho, dá uma risadinha ali e tal, e vai embora. Sabe? Não tem muito assim essa questão de vídeos longos. Então eu acho que o humor, ele tá à frente assim, das coisas hoje. Mas existem muitos canais legais também que falam de games, né? Videogames. Tem canais também, tem um canal muito legal que meu filho assiste, que eu acho muito legal, que chama Canal Nostalgia. Ele fala de histórias, contos históricos, ele fala também de biografia de artistas que já morreram, ele fala de viagens à Lua, como que foi criado o universo, um negócio muito legal, assim, um canal muito interessante que traz muita informação. Então o YouTube também tem muita coisa boa, não é só besteirol e humor, não. Tá, a gente está falando do Whindersson, né, que na verdade ele, com esse canal, ele acaba sendo chamado para fazer shows, né, e etc. Mas na verdade o YouTube também paga, né?
O YouTube também paga. Na verdade. Como é que é essa conta aí? Na verdade é o seguinte, é uma conta assim, eu não sou um cara expert nessas contas, porque eu não ganho dinheiro com o YouTube, né? Porque o meu canal, você precisa de monetizar, a gente usa clica em algumas ferramentas lá para que contem os views para que você possa ganhar dinheiro com o YouTube. Eu não faço isso porque não é minha atividade principal e eu também tenho muito poucos views em relação a essas pessoas. Sim. Igual o Whindersson Nunes, então daria muito pouco dinheiro para mim. Mas é o seguinte, o cara, hoje, pelas contas que o YouTube faz hoje, uma conta média seria em torno de $1,50 a cada 1.000 views. Então, se a pessoa tem 1.000 views, ela ganha $1,50 do YouTube. E os canais que têm milhões de views, eles ganham bastante grana com isso. E eles têm milhões de inscritos também. Então, o YouTube faz uma conta. Uma conta que fizeram uma vez, de $1,50 de um vídeo do Whindersson Nunes, por exemplo, 10 milhões de views. Ele tem 10 milhões. E divide isso por 1.000, multiplica por $1,50, então vai dar em torno de R$49 mil. Que ele ganharia com um vídeo dele. Então, assim, um vídeo com uma produção pequena e tal. Então, quer dizer, é um negócio rentável, sim. Mas para quem é muito grande, né? E chegar lá não é fácil. Chegar lá, igual esses caras chegaram lá, é um longo caminho. O cara também já tem um tempo que ele vem fazendo e pegando esses inscritos. E os caras também têm momentos que eles fazem alguns vídeos que eles desagradam muitas pessoas vão lá e tiram a inscrição do vídeo. Existe isso também. Então o cara fica numa corda bamba ali. É um mercado muito bom para essas pessoas que estão no topo, mas um mercado de alto risco. Né? A gente não sabe o que vai acontecer com o YouTube daqui uns dias. E se por acaso vier uma outra ferramenta e todo mundo migrar, né? Como já aconteceu com outros. Exatamente, né? Com outros. Né? O YouTube, o Facebook, por exemplo, né? Ele veio em cima de outra ferramenta antiga. Então é um negócio de alto risco. Os caras ganham muito e tal, mas de alto risco. E é um negócio totalmente tendencioso também. O YouTube ele tem é igual o capitalismo, assim. Os grandes youtubers, eles se interagem entre si, fazem batalhas, fazem uma interação com o outro, só quem está lá em cima. Aí quem está cá embaixo, se tentar interagir com os de cima, eles não dão ideia. É mesmo? É uma política meio capitalista, assim mesmo. Quem são os maiores não dá ideia para quem está lá embaixo, sabe? Então é um lance de negócio, de visibilidade. Então é muita grana que rola, então acontece muito disso, não é fácil você entrar e tal. Então no YouTube existe muito isso. Às vezes um youtuber pequeno, ele fica tentando xingar o Whindersson Nunes e tal, para chamar a atenção do cara, para o cara responder, para ele também crescer. Ganhar. E os caras muitas vezes não respondem, os caras nem faz de conta que não aconteceu nada, nem de né? Porque senão ele vai subir quem está lá embaixo através de uma crítica ou de alguma coisa. Então existe essa política assim, de embate mesmo, quem está lá em cima e quem está aqui embaixo tentando subir, sabe? Não existe muita amizade não, é mais negócio mesmo. Sim, entendi. Bom, o nosso tempo está acabando, eu vou chamar o intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos para você conhecer mais o canal do Klinger. Rapidinho nós voltamos. Muito bem, estamos de volta com o programa Doctor Entrevista. Aqui ao meu lado hoje, o youtuber caratinguense Klinger Carlos. Isso. O Klinger, você está aí com mais de 10 mil inscritos no seu canal. Ele tem um canal de heavy metal, para quem não estava acompanhando o primeiro e o segundo bloco, o Heavy Metal Nacional. Eu queria saber quais os estilos de heavy metal que você aborda no canal. Então, na verdade, assim, falando em termos de heavy metal, assim, são vários gêneros, né? São estilos dentro de um gênero principal, assim. Então eu tenho assim, a gente pega o heavy metal tradicional mesmo, outras bandas mais pesadas, assim, chamadas de thrash metal, death metal, black metal, né? São vários estilos assim dentro. Qual que é a diferença do thrash pro... Na verdade são estilos diferentes de temáticas e também de sonoridade. Alguns são estilos mais rápidos, né? Com baterias mais rápidas, outros mais lentos, outros com guitarras mais pesadas, outros com guitarras mais melódicas, então diverge assim por essa questão das guitarras e principalmente do ritmo. Assim, qual que você mais gosta? Eu gosto mais de death metal, assim, um estilo bem pesado mesmo, mas isso a gente chama de mais extremo, com agressividade maior, assim, principalmente nas letras também, assim, letras mais agressivas e tal. É o estilo que eu mais gosto, assim, apesar de eu ser um cara bem eclético, assim, né? Eu não escuto só heavy metal, eu escuto rock, música pop também, então eu sou um cara bem eclético, assim, dentro do mundo da música, assim. Sim, mas você escolheu o heavy metal por quê? Para fazer o canal? É porque, na verdade, eu sempre gostei muito de heavy metal, sempre estudei, sempre
estudei sobre isso, lia livros, revistas, tinha fanzine. Então, assim, eu acho que foi um negócio que eu gostava de fazer e que eu sabia que eu tinha um público que queria me acompanhar. Porque não é um público grande pelo Brasil. Heavy metal não é todo mundo que gosta, mas quem gosta é muito fiel, sabe? Acompanha, pesquisa, compra CDs, compra até discos de vinil. São pessoas que consomem esse produto com fidelidade. Sim. Diferente da música popular hoje, que muitas vezes é descartável. O cara ouve um artista hoje, outro amanhã ou está ouvindo uma música que não sabe nem o nome do artista. Então o heavy metal não é uma coisa industrializada, assim, feito em larga escala. Ele é feito dentro das suas proporções para o público que gosta e que curte. E como que é o mercado do heavy metal no YouTube? É o seguinte, no YouTube é um negócio mais... Foi um pouco decepcionante, assim. Porque, na verdade, eu não sei o que acontece, tem muitas pessoas que gostam de heavy metal no Brasil, inclusive pessoas que têm, assim, vários shows que lotam, então tem um público grande, mas parece que nem todo esse público consegue consumir esse produto no YouTube. Então eu já vi muitos canais com uma estrutura muito boa, infraestrutura legal, com câmeras, bons apresentadores, durarem poucos meses, porque não tem views, não tem popularidade, sabe? Eu não sei, a pessoa parece que não consome esse tipo de produto. Então é assim, um pouco decepcionante, assim, se você for colocar o tanto de gente que gosta de heavy metal no Brasil e o tanto de gente que assiste heavy metal no YouTube. Eu acho que é um pouco assim. Mas existem canais importantes, existem pessoas que acompanham, que consomem realmente esse produto, sabe? Então eu não sei se é porque hoje o nível de informação é tão grande, o nível de coisas que tem para a pessoa fazer hoje com Facebook, WhatsApp, essas coisas são tão... que as pessoas às vezes não têm tempo para dedicar para alguma coisa dedicada àquele estilo que ela gosta, entendeu? Mas assim, poderia melhorar, poderia ser canais importantes do Brasil, poderiam ter mais inscritos e mais views, assim. E qual que é o seu segredo então? Porque na verdade você já está aí há 6 anos, né? E pelo que você estava me falando, são poucos os que estão no mercado. Quais são os maiores hoje? Na verdade é o seguinte, 6 anos que eu estou é por causa da fidelidade mesmo das pessoas que me acompanham e que eu gosto mesmo do que eu faço, sabe? É igual cada um tem um hobby, né? Um cara gosta de pescar, outro gosta de andar de moto, e o meu hobby é estar nesses festivais e fazer essas coberturas assim. Então eu me divirto muito com isso, sabe? E no Brasil tem ótimos canais assim de amigos meus, de pessoas conhecidas. Mas talvez o canal mais interessante do Brasil hoje, que tem mais inscritos, assim, acho que é o do Gastão Moreira, que ele apresentou o Fúria Metal na MTV por muito tempo, né? Eu acho que o canal dele hoje tem em torno de 70 mil inscritos e tal, e ele tem uma grande popularidade porque ele trabalhou na MTV, tem um grande arquivo de entrevistas, que entrevistou pessoas importantíssimas como AC/DC, Iron Maiden, Black Sabbath. Então ele tem todos esses arquivos e ele é um cara muito culto também, entende muito de rock, heavy metal, então o canal dele é muito legal, assim, então o canal dele é um canal de destaque, assim. Com relação à banda que você está trazendo aqui, banda Crisium, isso mesmo? É o Crisium, né? Crisium, uma banda de death metal aí. Tá? É do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, na verdade eles são do Rio Grande do Sul e moram em São Paulo já há muitos anos, né? São 3 irmãos que eles mudaram da sua cidade do interior do Rio Grande do Sul, foram para São Paulo para viver de banda, decididamente. E deu certo. Depois de 20 e tantos anos, os caras conseguiram uma gravadora, fazem turnês por várias partes do mundo, já tocaram no Rock in Rio. Então é uma banda muito importante dentro do heavy metal do Brasil hoje, não só do Brasil como do mundo. E nós já temos um contato com eles há muito tempo, desde a época que a gente tinha os fanzines de Xerox lá, a gente já entrevistava os caras. E agora nós montamos um projeto para trazê-los até Caratinga, na verdade até o leste de Minas, né? Nós montamos um projeto leste de Minas e eles estão vindo para fazer esse show aqui. Vai ser quando? Vai ser no dia 12 de maio. 12 de maio. Isso, exatamente. Os ingressos já estão à venda? Os ingressos já estão à venda no site, né? Qual que é o site? Pode falar aí para o pessoal. Então, o site nosso que está sendo vendido é megaticketbrasil.com.br. Os ingressos estão lá. E vai ser um grande show, com a casa de show legal, você está entendendo? E o interessante é que esse show está sendo realizado não só os custos vão ser cobertos não só com vendas de ingressos, e sim com um crowdfunding que nós fizemos. Reunimos os amigos aqui do leste de Minas e algumas pessoas do Brasil também que apostaram e fizemos uma vaquinha. Todo mundo deu uma grana maior, porque não existe um público grande desse estilo aqui para cobrir todas as despesas. Então nós fizemos uma vaquinha ali, todo mundo entrou com R$300, cotas de R$300. Nós conseguimos já, o show vai acontecer e já vai estar praticamente pago, assim. Porque é uma banda de peso, né? Uma banda de peso, uma banda que precisa de uma estrutura para tocar também, uma estrutura legal de sonorização, e hotel, e camarim, uma banda já
profissional, assim, a gente tem que dar uma estrutura boa. Também não adianta trazer uma banda grande dessa aqui e não dar uma estrutura legal. Inclusive eles estavam para a Alemanha agora, né? Sim, neste momento eles estão na Alemanha gravando o novo CD da banda, e assim que eles voltarem da Alemanha, o primeiro show é Caratinga. Olha só que bacana. Então, muito legal, assim, a banda já está vindo, vai estar vindo para cá. E são caras super acessíveis, super simples, assim, não existem, são pessoas que estão no mundo da música, fazem parte de um cenário mundial, mas não são estrelas, assim. Dentro do heavy metal, nesse estilo que eu trabalho, assim, dentro do meu YouTube, não existem bandas que são super estrelas, assim, que pedem coisas extraordinárias, que não querem tirar foto com ninguém, que não pode encostar nos caras, não nada disso. São pessoas super simples, assim, que eles sobrevivem realmente da música e dos fãs, então eles têm contato com os fãs, chegam, trocam ideia. E aqui, por exemplo, a gente vai fazer uma entrevista coletiva com eles, sabe? Onde todas as pessoas que estão investindo vão participar da entrevista para tirar foto com os caras. Então é um negócio bem particular, bem assim, próximo, sabe? Não existe assim, aquela coisa, o show, a banda lá em cima e a gente aqui embaixo. Não é muito essa coisa assim, dentro desses estilos, não. Ó, Clínger, nosso tempo está terminando, eu queria te agradecer. Legal. Viu? Parabéns aí por trazer essa banda aí de renome e pelo trabalho do youtuber também. Então, legal. E eu vou terminar o programa para o pessoal ver em casa e conhecer um pouquinho desse trabalho, chamar aí o canal seu no YouTube. Muito obrigada pela presença, viu? Vamos ver um pouquinho então do Clínger. Salve, salve meus amigos do Heavy Metal Online, começando o nosso programa 82, cheio de matérias, novidades, coisas legais, coisas nem tão legais assim, mas vamos lá, detonando com esse programa, com o nosso bloco de entrada aqui, que é o Que Som É Este, hein? Descubra o que tá rolando de fundo aqui, que você vai ganhar um super brinde aqui do Heavy Metal Online. No programa passado, meu brother, o Magnus, ele ganhou aí um grande CD do Amen Corner, já enviei para ele, já chegou lá, e desta vez, quem descobrir a banda que tá tocando de fundo aqui, vai ganhar 2 CDs. Vamos lá, na nossa outra câmera aqui, ó, vai ganhar esse CD do Vorgok, né? Meu brother Edu Lopes mandou pra gente aqui. E vai ganhar também um CD de uma banda aqui da minha cidade, que é o Linha 38, né? O Lu Capeta também nos presenteou aqui para o projeto do Criso, esses 2 CDs aqui. Tá dado o toque então, descubra, nós vamos lá pro nosso bloco Recomenda e voltamos já já, segura aí. O Criso está aqui!